Saúdo a todos com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o tema escatologia. Vamos iniciar lendo mais uma vez o texto de Daniel. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, que é a nossa base, é Daniel a partir do capítulo 7. E hoje vamos ler do versículo 19 até o versículo 27, onde está escrito assim: Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado, e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Este texto, ele nos traz a visão que Jesus tanto trabalhou a respeito da chegada do reino de Deus. O anúncio de Jesus, quando ele chega dizendo: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, já a partir de João Batista, e a mensagem do Evangelho da chegada do reino de Deus, é esta mensagem iniciada aqui em Daniel, a respeito de que os reis da terra se prostrarão ante a Jesus, ao Senhor, e os reinos da terra passarão para o Cristo e para o seu povo. Então, o anúncio da chegada do reino de Deus está referenciando o texto que nós acabamos de ler, o texto de Daniel. E esse texto nos fala de um momento que nós queremos destacar no estudo de hoje, quando diz que, enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Aqui está a descrição de Deus, um Deus excelso. Só Deus, somente Deus, um só Deus, reina, soberano. Nós temos falado aqui que todos procuram conhecer a Deus, todos procuram entender a Deus, entender a sua vontade, entender a sua palavra, entender o que agrada a Deus. Porque é uma promessa na palavra de Deus de que aquele que agrada a Deus, aquele que satisfaz a Deus, aquele que é aceito por Deus,
este é exaltado, este receberá autoridade, receberá poder, receberá um reino. Então a promessa do reino, ela também está vinculada à promessa dos que estarão neste reino e dos que reinarão com ele, dos que serão aprovados, dos que serão salvos, dos que serão abençoados. Estes são os que servem a Deus. Estes são os que acertam o alvo, os que conhecem a vontade de Deus, praticam a vontade de Deus, vivem da maneira que agrada a Deus. Estes há uma promessa: Deus vai receber, Deus vai honrar, Deus fará sentar no seu trono. Isso está aqui previsto quando diz que veio o ancião e pronunciou a sentença. Naquele tempo, nós tínhamos tempos de guerra, nós tínhamos tempos de missões, tempos de doutrinas, de ortodoxias, ortopraxias, de discussões bíblicas, teológicas, sobre obras, sobre fé, sobre o que realmente agrada a Deus, o que é mais importante para Deus, quem se assentará à direita ou à esquerda de Deus. Os próprios apóstolos já se questionavam, já perguntavam para Jesus, suas famílias já perguntavam a Jesus, quem será o escolhido? Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E os escolhidos o são devido à sua conduta no reino, devido à sua ação, atitude diante de Deus, os verdadeiros adoradores. Quem será o verdadeiro adorador que Deus procura e que se chegará a Deus, e que Deus receberá e que Deus chamará para estar ao seu lado no seu trono? Quem é? Quem alcançará este nível, este estágio, este ponto? Quem realmente irá agradar a Deus? Quem realmente está agradando a Deus? Este é um grande desafio. E Deus, Ele é excelso, Ele está tão acima dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e muito mais acima, mais elevado, como os céus são mais elevados do que a terra, assim Deus, os caminhos de Deus são perfeitos, são mais elevados do que o pensamento e o caminho dos homens. Então quem o entenderá? Quem realmente compreenderá quem é Deus? E o que Deus espera de mim, Deus espera de você? Quem fará a vontade de Deus? Quem cumprirá o propósito de Deus? Quem realmente agradará a Deus? Esse é o desafio da vida. Nós vamos vivendo, os dias vão passando, e eu tenho falado aqui que se o homem examinar-se a si mesmo, ele vai ver que a sua alma tem sede de Deus, de conhecer a Deus e de agradar a Deus, de todas as formas possíveis. Qual é realmente a forma de se viver que Deus espera de nós, que Deus busca em nós para declarar: este é meu filho, este faz a minha vontade, este me agrada, este eu vou honrar. E no fundo todos nós, seres humanos, ansiamos, almejamos isto, almejamos viver corretamente diante de Deus e agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, Deus está vendo tudo que acontece. Nós temos aqui vários textos da palavra de Deus que nós leremos daqui a pouco que irão falar isso, irão determinar isso. E Deus vai observando as guerras, as condutas, tanto das nações, no sentido mais amplo, quanto a sua guerra e a sua vida bem íntima, sua intimidade, sua vida pessoal, particular. Tudo é importante para Deus, você é importante para Deus, as nações da terra, toda a humanidade é importante para Deus. Deus vai cuidando, e Deus vai zelando, e Deus vai acompanhando e observando até na sua atribuição, um dos atributos principais que a palavra de Deus o apresenta para os homens, para a humanidade, que é como juiz. Ele é o juiz da terra, ele é o juiz dos homens, ele é o juiz das nações. Por isso diz aqui que ele vai assentar no seu trono para julgar, e haverá junto com ele um tribunal para julgar.
pois essa é uma das atribuições principais de Deus em relação à humanidade. E diz então que o ancião veio e pronunciou a sentença. Depois de deixar o tempo certo, as coisas acontecerem, as pessoas se revelarem, a palavra se cumprir, você agir, você fazer o que quer, você fazer o que está no seu coração, você fazer o que você prefere, o que está na sua mente, vai, faz, executa, pensa, planeja, cumpre, e Deus julga o que você está fazendo. Então, no tempo certo, ele diz: chega, basta, já tenho a sentença, já tenho a situação de todos os homens que passaram sobre a terra e agora é a hora do juízo final. Agora é a hora de declarar a sentença. E este texto de Daniel está falando então do escatom, o momento final é o momento de pronunciar a sentença. E nós então verificamos que a sentença é uma manifestação intelectual, lógica e formal. É a manifestação do que foi visto, do que foi entendido. E quando Deus, então, ele diz aqui que pronuncia a sentença, ele diz realmente o que ele está dizendo na sua manifestação lógica, real, verdadeira. Deus constatou que você é assim e chegou a este nível diante dele. Deus constatou que tal nação agiu, empreendeu, fez, instituiu leis e agiram de tal forma durante a história. Então Deus pronuncia uma sentença, uma declaração, uma manifestação. No caso da justiça terrena, a sentença vem por meio de seus órgãos jurisdicionais, com a finalidade de encerrar um conflito de interesses. Então todos nós, as nações estão em guerra, as nações estão se relacionando, estão no seu comércio, alguns estão passando fome, outros estão tendo em abundância, está sobrando. E Deus então está analisando, Deus está observando os conflitos, os interesses, o que despreza, o que maltrata, o que usa de misericórdia, o que não tem misericórdia, o que tem em sua mão o bem para suprir a necessidade do próximo e não faz, tanto individualmente quanto em relação a um governante que faz isso, a uma nação, a um parlamento, a uma câmara qualquer, aos órgãos de direção. Então está havendo uma análise destes conflitos. A sentença vai encerrar o conflito e vai dar um ganho de causa. O conflito de interesse ele é qualificado por uma pretensão resistida. Alguém precisa, alguém deseja algo, acha que deveria estar usufruindo de algo, o outro não lhe dá, não lhe entrega, não lhe oferece, não lhe devolve. Alguém diz: mas isso é meu por direito, você não poderia estar usando isso sozinha, você tinha que estar compartilhando comigo. E a pessoa resiste e diz: não, agora é meu, eu acho que eu mereço mais do que você. E Deus está então pronunciando aqui em Daniel, no escatom, no fim, ele está pronunciando a sentença. Você oprimiu o seu irmão. Você lhe tirou o direito de viver, de ser feliz. Você o maltratou. Ele sofreu nessa terra. Ele deveria ter sido feliz, deveria ter usufruído dos bens, e você não lhe deu. Ele ficou sem e você ficou com muito. Você desperdiçou, você desprezou o seu próximo, você não amou o seu próximo. Então, toda essa pretensão do amor, da vida, da alegria, Deus se prepara para o dia que virá pronunciar a sentença sobre a nação que oprimiu, a nação vizinha, a nação mais pobre, a nação mais fraca, ou o ser humano que agiu dessa forma com o seu próximo. Haverá aplicação do ordenamento legal ao caso concreto.
A sentença, então, é a aplicação da lei, do que está na mente de Deus, do que é a vontade de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus, porque era dessa forma que Deus queria que você agisse em relação ao seu irmão. Então será aplicado este ordenamento legal. A palavra de Deus, a Torá, a lei de Deus, a vontade de Deus prevalecerá sobre cada caso concreto, sobre cada relacionamento, sobre cada ódio, maldade, assassinato, perseguição, roubo, prisão, opressão, calúnia. Quando alguém levanta, por exemplo, uma palavra falsa, um falso testemunho e tenta destruir a vida de alguém, o bom nome de alguém, é algo que está nos mandamentos de Deus e que Deus abomina e que haverá aplicação do ordenamento legal a este caso concreto, que você viveu mal, onde você fez o mal, onde você oprimiu alguém, onde você maltratou alguém, onde você foi violento e desprezou alguém. Haverá então a aplicação. Deus irá decretar a sentença, pronunciar a sentença de cada caso ocorrido na história. A sentença em sentido estrito ou em sentido próprio é a decisão definitiva que o juiz profere solucionando a causa. É o ato pelo qual o juiz encerra o processo. Então, quando o juiz vai proferir a decisão definitiva. Por isso este momento é chamado de juízo final, sentença final, a palavra final. A determinação final vem de Deus, a palavra certa vem de Deus. O homem acha que está no caminho certo. O homem acha que tem tantos direitos, que tem mais direito do que o irmão, que tem mais direito do que o próximo. Porém, quem dará a decisão definitiva no juízo final é Deus. E Daniel diz que ele pronunciará a sentença, que é a solução da causa. Se o teu irmão está chorando por sua causa, todas as lágrimas, cada lágrima está sendo recolhida e haverá solução para esta causa. Haverá resposta, haverá sentença, haverá um pronunciamento de Deus para cada situação vivida, para cada palavra proferida, para cada ato praticado. No nosso sentido terreno, no nosso direito, diz que a sentença também garante ao cidadão que o Poder Judiciário tenha realizado uma análise sobre a questão apresentada e não somente a expedição de uma decisão pro forma. Primeiramente, vale esclarecer o conceito de cognição, que é uma atividade crítica, intelectual e valorativa que o juiz desenvolve no processo a respeito das questões de direito e de fato que lhes são apresentados. Então, toda situação tem uma história por trás, tem um sentimento, tem uma causa, tem uma origem. Então é certo que Deus julgará exatamente dentro do seu valor, com a inteira cognição, tomando conhecimento da causa, do caso por inteiro, dos motivos, das suas fraquezas, das suas dificuldades que te levaram a agir de tal forma. Então tenha paz com Deus, tenha paz com o juízo de Deus. Viva com Deus com inteireza de coração, com sinceridade. Ame as pessoas de coração, faça o bem, faça o que estiver ao seu alcance, faça sempre o melhor que você puder, principalmente nos seus relacionamentos com o seu irmão, com o seu próximo. Isso interessa a Deus, isso é importante para Deus. Você é importante para Deus, o seu irmão é importante para Deus,
O próximo é importante para Deus. Então pense nisso, pense sempre numa relação entre você, Deus e a humanidade, o seu próximo e o seu irmão. Isso interessa a Deus. E Deus saberá, Deus dirá a sentença quando você foi mal, quando você agiu sem misericórdia. A palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia para aqueles que agiram também sem misericórdia. Faltará misericórdia no juízo para os que não usaram de misericórdia nos seus relacionamentos, para com o seu irmão, com o seu próximo. Nós vamos ver então que é aqui que se estabelece a palavra de Deus a respeito da salvação e do reino de Deus. Nós poderíamos dizer que a Bíblia é o livro da salvação. A salvação é o pronunciamento de Deus, a sentença em seu favor. É a sentença favorável quando ele diz: chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Salvação é a sentença declaratória após a cognição de todos os casos, de toda a sua vida, toda a situação. E vem então a palavra de Deus, a sentença final de Deus. O livro da vida, declarando que você irá tomar posse do reino de Deus, irá reinar com ele. Então, nesse sentido, a Bíblia vem apresentando, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem de salvação. Salvação, se for perguntar para você o que significa, o que você tem ouvido dizer, talvez você não saiba definir, talvez ainda não tenham te dado uma resposta clara para você dizer rapidamente: eu sei o que é salvação. Pois eu tenho essa resposta para você, a palavra de Deus tem essa resposta para você. Salvação é a sentença declaratória de Deus de que você tomará posse do seu reino, que você reinará com ele, que você estará com ele para sempre, que você foi aprovado, que você venceu, que você foi fiel, que você obedeceu, você andou nos caminhos do Senhor, que a sentença foi favorável. O salvo é aquele que recebe a sentença esperada, a sentença de absolvição, de vida. Entre para a vida, venha para a vida que vos está preparada desde a criação do mundo. É também sinônimo de reino de Deus. Entre para o reino, tome posse do reino, receba a salvação, você está salvo. O decreto de Deus, a sentença de Deus é favorável. Você recebeu a sentença de salvação de Deus. O que você fez, o que você creu, a forma como você se portou, como você andou na presença de Deus, venha tomar posse do reino. O reino de Deus, onde habita a justiça, o reino de Deus e justiça. E a sua justiça é o que você mais esperou em primeiro lugar, buscou em primeiro lugar. Que venha o teu reino, venha o reino de Deus e a sua justiça, onde você reinará, onde você estará junto com Deus, porque você recebeu a sentença declaratória de Deus de salvação, de vitória. Você venceu o mal, você venceu a mentira, você venceu o ódio, você venceu o inferno, você venceu a morte. Você está salvo da perdição eterna, você está salvo com Deus, você é um escolhido de Deus. Salvação é sinônimo de reino de Deus. Então nós estamos dizendo que salvação é a sentença mais esperada pelo ser humano, pela humanidade, diante do juízo de Deus, do tribunal de Deus. É a salvação esperada. É a salvação que nós recebemos, é a sentença, a declaração de vida, sentença de que somos aceitos por Deus. Ser salvo, então, é reinar com Deus, ao lado de Deus. Por isso é que ela é chamada de uma tão grande salvação que nós recebemos em Cristo. Essa tão grande salvação é a salvação de reinar, é de estar no reino de Deus, de receber um reino, de ser coroado,
ser chamado, vinde benditos meu Pai, vindes para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é estar ao lado de Deus, é ser coroado por Deus, é receber uma declaração de Deus. Você é meu filho, hoje eu te gerei. Nós somos então filhos de Deus. E o filho de Deus herda o reino de Deus. Está com o rei, o filho do rei, reina com ele. Tem a sua participação no reino de Deus. Nós vamos ainda citar um texto que encontra-se em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Nós leremos agora aqui na palavra de Deus, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós podemos aqui claramente perceber, então, essa semelhança do texto que nós acabamos de ler, Apocalipse 20, 11 a 15, com o texto de Daniel 7, onde o texto aqui de Apocalipse já começa dizendo que João viu um grande trono branco e o que estava sobre ele. Então nós já temos aqui o trono do ancião, Deus como juiz, na sua atribuição maior, principal, juiz da terra, juiz dos homens, juiz das mulheres, juiz das nações. E a preparação para o juízo final, o trono branco, para a sentença. Está chegando a hora, virá a sentença de Deus sobre a sua vida, sobre a humanidade, sobre as nações, sobre os reis da terra, grandes, poderosos, que mudaram tantas vidas, que declararam guerras, que tomaram atitudes, que fecharam o comércio de alimentos, que impediram vidas de sobreviverem, que negaram a vida, que tinham poder e autoridade sobre a terra. Sua autoridade será julgada pelo juiz supremo, soberano, Deus. Chegou o tempo, chegou a hora, está aqui descrito em Apocalipse. E para esses mortos todos, grandes, pequenos, abriram-se os livros. Então a sentença ela será declarada a partir do conhecimento do que cada um fez em relação ao seu próximo. Abriu a mão, abriu a porta, visitou, ajudou, socorreu, alimentou, fortaleceu, incentivou, ajudou a viver, curou, ajudou a cicatrizar sua ferida, cuidou quando ele estava caído, fez como o samaritano que socorreu o homem que caiu nas mãos dos salteadores. Vai você e faz igual enquanto você pode. Ajuda o pobre, ajuda o necessitado enquanto você pode, enquanto você tem tempo. Ajuda, socorre, seja feliz, seja uma bênção, seja abençoado e abençoe e distribua. Faça como Jesus fez, que amou até o fim, amou até a morte. Sendo rico, ele se esvaziou e nos fez participar da sua herança, da sua riqueza. Compartilhou com cada um de nós. Faça igual, faça assim. Ame como Jesus amou.
ande nos caminhos do Senhor, porque os livros serão abertos, os livros das obras. Não deixe ninguém te enganar numa discussão vã sobre fé e obras. Tenha no seu coração que a fé sem obras é morta. E somando Romanos, Efésios, Paulo com Tiago, a conclusão que você deve alcançar é de ter fé e ter obras e fazer o bem e amar e ajudar com toda a sua força, com toda a sua condição, com o melhor que você pode. Creia em Deus de todo o coração e ame. Ame a Deus, ame o seu irmão, ame o seu próximo. Jesus perguntou a Pedro lá no final do seu ministério, disse: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Então, cuida do meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Ame ao seu irmão. Jesus amou e venceu, Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Cristo, porque Ele, amando e obedecendo ao Pai, Ele nos amou até o fim. Por isso Ele venceu, ressuscitou, venceu a morte. Quem ama vence a morte. Quem ama é coroado por Deus. Quem ama recebe a sentença favorável. Esses são os santos do Altíssimo, porque Deus nos ama e Deus quer que nós também nos amemos. Essa é a vontade de Deus. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Está claramente, explicitamente declarado aqui na palavra de Deus. É o que você faz, é o bem, é o amor que você faz. E se você deu a vida pelo seu irmão, não há maior amor do que este. Quem venceu? Jesus o Cristo venceu, porque Ele amou com o maior amor do mundo. Amou até a morte, amou até o fim. Deus está nos chamando para andar no caminho de Cristo, aprender com Jesus, crer, observar, seguir, praticar, aprender, amar, ter fé e ter boas obras, segundo as suas obras, ter obras que agradam a Deus, que glorificam a Deus. E deu o mar, os mortos que nele havia, a morte e o inferno, deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então há um julgamento, há um juízo. Deus, Ele quer vidas que o adorem em espírito, em verdade, que o sirvam, que façam a sua obra, que pratiquem a sua vontade. E a vontade de Deus é que todos vivam uma vida com abundância, uma vida com alegria, que todos sejam felizes. Deus criou a humanidade para essa humanidade ser feliz e abençoada. E o homem que está aqui nessa terra, que agrada a Deus, é o homem que coopera com Deus para que o seu próximo também seja feliz e abençoado. E também sorri, seja feliz, tenha uma vida plena. Esta é a vontade de Deus. Este vencerá. Quem ama é bendito. Quem ama é vitorioso. Quem ama vence no juízo. Quem ama recebe a sentença favorável de Deus. Então que você possa amar, possa conhecer cada vez mais a palavra de Deus, a vontade de Deus, que é a palavra de vida eterna, é a palavra de salvação. E Jesus é realmente este que nos ensinou o caminho. O caminho de Jesus é o caminho do amor. É o caminho que levou a cruz a morrer por nós. Por isso Jesus disse, não há amor como este. O maior amor é este, é dar a alguém a vida pelos seus amigos, é Jesus dando a vida pela humanidade. É alguém dar a vida pelos seus irmãos, é alguém dar a vida por todos. É Jesus, é o nosso exemplo. Este vencerá. Este é sempre mais do que vencedor por aquele que nos amou. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.